Graça e paz, amados, boa tarde, glória a Deus. Irmãos, estamos aqui agora já finalizando o processo aqui, minha sala já está montada para fazer esse devocional. Espero em Cristo que cada um de vocês possam receber da parte de Cristo Jesus, da parte do Verbo que se fez carne, levando esse alimento a cada um de vocês. E a palavra de hoje aqui neste devocional, e mais uma vez eu digo, irmãos, o que é devocional? É um momento diário reservado de conexão com Deus. Mas se formos na palavra, na variada de devoção, é algo que eu faço para a minha vida e para a vida de vocês. Eu estou aqui dedicado de forma intensa numa entrega voluntária, uma entrega que é levar a palavra de Deus a vocês, uma palavra que pode levar cura para uma área ou outra da sua vida, que pode levar restauração, uma forma que você, se você tiver o despertar para compreender estes caminhos, assim como eu, após os 33 anos de idade, onde eu fui decidido, convencido pelo nosso Senhor, que este é o caminho, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E assim como ele diz em João 17:17, santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra, ou seja, a palavra de Deus é a verdade, é o próprio Jesus, meus irmãos, que pode te dar cura, que pode te dar restauração, que ele te leva no caminho da vida eterna para vivermos nova terra e novo céu, como está em Apocalipse. Amados, e a palavra aqui para a nossa reflexão hoje é exatamente Lucas 16, verso 10, uma parábola que o próprio Jesus ensinava ali naquela ocasião, mas de uma forma da hermenêutica, na exegese, eu trago aqui para nós, para o século 21, que diz assim, Lucas 16, verso 10, é o versículo chave. Quem é fiel no pouco, também é no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. É uma parábola do administrador infiel, que está em Lucas 16. É a palavra do Senhor em parábola, para minha reflexão e a tua reflexão, para minha evolução e a tua evolução. Essa é a proposta aqui, nessa minha dedicação intensa, nessa minha entrega voluntária de presente à tua porta, à tua casa, ao teu trabalho ou onde você assistir este devocional. Seja hoje, dia 5/8, ou seja posteriormente. E aqui essa parábola diz desde o início, no contexto, que diz assim, disse Jesus também aos discípulos. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como que estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse ao administrador consigo mesmo, que farei? Ele falou com ele mesmo numa reflexão, que farei? Pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quando deves ao meu patrão? Ele respondeu, 100 dados de azeite. Então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50.
Logo depois perguntou ao outro: Tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse ele: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam dos tabernáculos eternos. E vem o verso-chave. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E depois termina essa parábola dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou de se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, eu quero ilustrar isso daqui de forma objetiva, para que eu e vocês entendamos de fato como funciona isso daqui. Irmãos, eu tenho a minha sogra, ela sempre disse, eu sempre ouvi ela dizer, que quando você tem uma pessoa que aproveita, que tem partes boas, você deve aproveitar as partes boas dessa pessoa. Eu tenho um amigo, irmão, chamado Sochico, ele também diz, olha, quando aproveita 60% de um ser humano, ele já é bom, já está aprovado. O que quer dizer aqui nessa parábola é mais ou menos isso. Quando falamos que o Senhor, estamos aqui nessa terra, no processo terreno, e o Senhor, Ele é o 100%. O Senhor, dentro do contexto bíblico, Ele mostra para mim e para vocês a forma de 100%, através dos 613 mandamentos que depois foram resumidos em 10. E Jesus, quando veio, Ele resumiu em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Dentro desse contexto, tem o 100%. E aqui estamos falando do azeite que o Senhor chegou no seu administrador, que no caso pode ser eu e vocês que estamos administrando a nossa vida. Só que vai chegar momentos que nós vamos deparar com estes, e aqui ele estava falando aqui para os discípulos, mas aqui eles estavam ali em meio aos fariseus, não sei se eles estavam presentes nesta hora, mas ali naquele debate, naquele confronto com os fariseus, que fariseus são os mesmos religiosos de hoje, que olha para a minha e para a tua vida e espera que você seja perfeito, que você entregue os 100%, que você não falhe. Mas, irmãos, o Senhor está me ensinando e ensinando a você através desta parábola que quando tiver alguém que vai te dever 50%, que vai te dever algo, que você tenha habilidade de perdoar, de perder, porque dentre os 100% do Senhor, ele está o perdão, que é uma das orientações para a minha e para a tua vida. E você, e a própria palavra perdão, ela significa perda no aumentativo, perdão. Então, o que precisamos fazer é entender isso, que 100% é só o Senhor perfeito, é só o Senhor e o Jesus Cristo que veio aqui no meio de nós, e mesmo assim as pessoas não o viram como 100%, porque o crucificaram. Então, eu e vocês precisamos compreender
que a fonte, o nosso soberano, o nosso patrão, como aqui faz essa ilustração, como se fosse um patrão e tivesse o administrador, e você administra a sua vida. Então, na adversidade humana, nos confrontos humanos, que você perdoe. Aqui como perdoou 50%, e aqui como perdoou também 20% no aspecto aqui do trigo. Então, que você tenha habilidade para perdoar, para liberar no centro do seu Senhor, que tem o 100%, que nos orienta de Gênesis a Apocalipse, sobre esse 100%, que você perdoe 20% de alguém, que você perdoe 50% de alguém, e que você perdoe 100% de alguém, por mais que aqui não mostra sobre esse perdão de 100%, mas que em outros contextos, e a gente vivendo essa vida, aqui nós vamos ter os confrontos de um lado e outro da vida, que perdoe um 100% e o outro você não vai ter necessidade de perdoar algo, porque o Senhor, através dessa legalidade, aqui como está dizendo aqui, ó, e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Ou seja, quando você perdoa algo ou alguém que usou de forma iníqua, que não te pagou, que friamente pensando, se você confiou algum valor, alguma venda, alguma entrega do seu sentimento, da sua amizade, e mesmo assim ele teve essa origem iníqua. Mas se você entender que você pode perdoar essa pessoa, e você deve perdoar, e assim como está dizendo aqui, ó, porque quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Ou seja, está falando sobre o plano da salvação, para que você haja desta forma, para que você esteja rumo à nova terra e o novo céu. Perdoado, porque também Cristo nos ensina que na oração do Pai Nosso, por exemplo, quando a gente termina lá, que no meio ali de Mateus 6, a gente vai orar ao Senhor dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Ou seja, nós precisamos do perdão de Deus, porque nós não somos o Senhor, nós somos administrador da nossa vida aqui nessa terra, mas precisamos aliançar ao Senhor, que Ele que é o 100%, e dentro do 100% dele, Ele nos ensina a gente entregar 20%, 50% ou 100%, como for, mas temos que entender desta forma. Não somos legalistas como esses fariseus, e nem dentre os religiosos que vivem julgando, que vivem os julgamentos condenatórios às pessoas. Se a pessoa não conseguir vencer este vício, essa prática, vai para o inferno. Não, meus irmãos. Temos que ter esta habilidade em estar com aquele que pratica, que de forma da origem iníqua vai falhar comigo e com você, porém nós vamos estabelecer esta redução, ou seja, você não vai fazer com que eu obrigar aquele a pagar, ou viver, ou não te prejudicar, não te trair, não ser desleal com você, porque você vai entender que ele falha, mas o que é completo, o Senhor
o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele espera cada um de nós naquela casa do tabernáculo eterno, a gente entendendo que temos que perdoar esses 20%, esses 50% no caso do azeite, ou os 20% no caso do trigo. Esta a mensagem do Senhor, da minha devoção, da minha entrega sincera a esse momento diário que eu reservo de conexão com Deus, mas que eu também reservo de dedicação interna e de entrega voluntária, levando o Evangelho do Senhor até você. Receba, em nome de Jesus, a palavra do Senhor, se alimente, se nutre espiritualmente e comece a compreender estes caminhos do seu Senhor, que é 100%. Mas você não é 100%, você é ser humano, você é falho e você precisa praticar o perdão assim como você precisa do perdão do Senhor na sua vida, em muitas áreas, inclusive, porque você vai falhar. Amém? Eu vou fechar com uma oração e espero em Cristo que essa palavra tenha sido cirúrgica para a sua vida, para você refletir e mudar de pensamento. Renovai-vos pela transformação da vossa mente. Oh, glória. Pai eterno, em nome de Jesus, foi ministrada aqui a tua palavra, a forma do ser humano que é falho aqui nessa terra. Mas o Senhor, como o Senhor é 100%. Do Senhor sai 100% dos conceitos de forma de vida, de valores espirituais, de valores morais. Mas os nossos irmãos aqui do nosso convívio, assim como nós, vamos precisar de que alguém perdoe 20%, que alguém perdoe 50%, até 100%, Senhor. Para que a gente esteja na casa do novo tabernáculo, o tabernáculo da eternidade. Que possamos entender, compreender estes caminhos e viver aprovados pelo Senhor rumo a essa nova terra e este novo céu. É por isso que eu lhe agradeço, sou grato ao Senhor por essa oportunidade na minha devoção aqui, na minha entrega voluntária, na minha dedicação intensa a serviço de todos os irmãos, mas também nesse momento diário reservado em conexão com o Senhor, Pai querido. Muito obrigado por isso. E assim eu entrego esse devocional em nome de Jesus, de bandeja à porta, na casa dos meus irmãos, para essa reflexão e essa mudança de vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus, meus amados. Abraço.